Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Souza, sou técnico de manutenção da ITSEG Macaé. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o automatizador basculhante. Isso mesmo, nós vamos falar sobre ele e vamos mostrar quais são os principais defeitos que acontecem com esse automatizador, tá ok? Antes aqui eu queria falar com você, olha, deixa aí o seu like, se você não é inscrito, se inscreve no canal e comente aqui se você gosta dos nossos vídeos, tá? E se não gosta, comente também o que a gente pode, de repente, estar melhorando na sua opinião. Claro, nós vamos ouvir todos vocês, tá beleza? Não se preocupe, a gente gosta de feedback, tá? E feedback pra gente, a gente nunca vê ele como negativo, a gente vê feedback como construtivo, sempre, tá ok? Então, pode mandar ver aí nos comentários. Pessoal, olha só, hoje eu quero falar, né, sobre esse automatizador, e a gente está aqui com um automatizador pivotante, melhor, BV, né, basculhante, da SEG. A SEG e Garen são os mesmos automatizadores, tá? Nós não vamos falar diretamente do automatizador em si, nós vamos falar dos defeitos que podem acontecer com esse automatizador, tá? Mas é interessante saber que esse automatizador, por exemplo, ele é um automatizador duplo, certo? Você pode estar colocando o acionamento tanto nessa posição quanto nessa outra posição, né? E esse encaixe, que é um dos pinos de segurança, você coloca de ambos os lados, tá? E esse aqui é o acionamento, tá? Esse acionamento aqui é um acionamento da PPA, não é o acionamento dele, tá? O acionamento dele está aqui separado. E hoje nós vamos falar sobre esses defeitos que podem acontecer, tanto no motor redutor quanto no acionamento. Tá beleza? Então, deixa aí seu like e vamos lá. Roda a vinheta. Bom, pessoal, um dos grandes problemas que acontece com o automatizador basculhante é exatamente a carga de peso que ele carrega, né? Danificando, com certeza, essa pecinha aqui. Uma pecinha muito complicada e difícil de se encontrar. Por quê, Patrick? Os fabricantes não fabricam nela? Não. Porque existe um grande problema aqui, que é encontrar a peça certa. Mas depois eu vou falar sobre isso. Então fica comigo até o final do vídeo, que no final eu vou te mostrar como fazer para identificar essa peça corretamente para comprar. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro que a gente precisa saber é que o automatizador, se ele fosse esse automatizador instalado de forma errada, não obedecendo às suas medidas que o fabricante pede para ser obedecida na instalação, causa a força muito grande do acionamento. É comum em manutenção em campo a gente ver o acionamento já com os parafusos folgados, né? Às vezes o automatizador é colocado por causa de valores, né? Um técnico acaba orçando um automatizador que não é compatível com o portão. Isso tudo acontece e acaba desgastando essa poca acionadora. Geralmente essa poca acionadora, ela quebra, ela racha aqui, né? Ou às vezes desgasta as suas entradas. Que isso é muito importante você saber disso, porque é um problema muito sério mesmo que a gente tem relacionado a essas pocas acionadoras, né? Quem é técnico de manutenção em campo sabe que muitas das vezes a gente prefere trocar o motor do cliente do que trocar a peça, que é difícil de encontrar, né? E o cliente às vezes não entende isso. Mas um aviso aí até aos fabricantes, né? Eu sei que é difícil de controlar isso, mas padronize. Seria interessante você padronizar essas peças para que a gente não possa ter problema mais tarde, né? Hoje, os automatizadores pivotantes, por exemplo, já não usam mais a poca acionadora, alguns deles, né? A SEG ainda tem o modelo Casa, que ainda utiliza também, que é um dos grandes problemas também. Mas o mais importante de tudo é o instalador obedecer às métricas, né? As medidas corretas que o fabricante pede para fazer, que muitas vezes, talvez por falta de espaço, ou até mesmo por falta de conhecimento, não usa as medidas, que está lá no manual do equipamento. Bom, então, os defeitos que normalmente acontecem com o automatizador queima da placa, né, que aí já é por causa da nossa corrente elétrica mesmo, que é muito deficiente aqui na nossa região, principalmente, né, no Brasil todo.
Queima do estator. A gente tem um vídeo falando sobre estator, tá aqui no canal. Se você quiser saber, a gente ensinou como testar o estator a frio, né? Se você não gosta de testar a quente. E depois nós vamos fazer um vídeo também falando como testar o estator. Aqui, ó, o estator, essa peça aqui, ó. Tá? Nós mostramos aqui no vídeo como testar ele. Então, a queima desse estator é um dos grandes problemas. Talvez isso ocorre por causa do fim de curso, por causa da instalação errada e por causa do excesso de peso que o portão, né, que o motor, o acionamento está carregando, que por instalação errada de um equipamento que não é o equipamento correto para aquele local. Então, tudo isso a gente vai fazer aqui no nosso canal, vai ter aula exclusiva sobre essas coisas, tá? Então, se você quiser saber realmente qual motor utilizar, para qual tipo de portão, você tem que ser inscrito aqui no nosso canal. Se inscreve aí, tá? Não esquece disso não. Antes de terminar esse vídeo, vai aqui no botãozinho vermelho aí, eu não sei que cor, está escrito assim, inscreva-se. Vai lá e se inscreve. Tá? Aparece até no cantinho da tela aqui, ó, bem por aqui assim, aparece o símbolo aqui da ITSEG. Se você clicar ali também, você consegue se inscrever aqui no canal. Então, agora vamos aprender, como prometido, né? Vamos aprender a identificar essa peça. Se você é técnico de manutenção, de automatizador basculhante, você sabe que eu estou falando da dificuldade que é encontrar essa peça. Mas muitos técnicos, às vezes, se perde porque não conhece alguns detalhes básicos da peça. Né? Se você tem a peça em mão, se você tirou a peça em mão, a primeira coisa que você deve fazer é lavar a peça, como a gente fez aqui. A segunda coisa é você saber quantas entradas tem essa peça. Agora, como a gente deve saber disso? Primeiro, a gente, antes de sair do cliente, você não vai levar o motor do cliente, né? Porque o defeito está aqui na poca acionadora, você não vai sair do cliente com o motor dele inteiro. Né? A primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar a poca acionadora, você vai medir a rosca sem fim, né? A rosca sem fim é exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Dentro aqui, ó, tem uma rosca sem fim aqui, um parafuso de rosca sem fim. Então, aqui dentro aqui, você vai pegar e vai medir esse rosca sem fim para saber quantas polegadas ele tem. Né? Primeira coisa que você precisa saber. Então, você descobre aqui quantas polegadas tem a abertura aqui, essa entrada. E agora você precisa saber quantas entradas tem. É o suco de cada parte do sem fim que você conta. Então, vamos lá. Ó, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Então, é uma poca acionadora de 6 entradas. Tá, tudo bem. Aí eu chego lá e peço assim, eu quero uma poca acionadora do motor basculhante da SEG duplo, certo? Com 6 entradas de meia, né? De meia polegada. Não. Você não precisa falar se ele é da SEG ou se ele é do pivo duplo, porque essa peça ela vai ser também para todos os motores que utilizam a poca acionadora da PPA. Entendeu? Então, essa peça não é uma peça exclusiva para o motor basculhante. Esse que é o grande problema, que a gente acha que... desculpa, eu estou falando da SEG, tá? Da SEG, que eu falei PPA, mas é SEG. Tá? Essa peça aqui é da SEG. A da PPA é um pouco diferente, que é a que está aqui, ó. Né? E é muito, assim, existe uma variedade de sem fim. Nem todos os sem fim são de meia, de todos os motores da SEG ou da Garin. Esse que é o grande problema. Por isso que eu falei aqui no vídeo aqui, que o interessante seria se padronizar para poder a gente ter exatamente um norte, né? O técnico de manutenção tem um norte, mas infelizmente isso não acontece e infelizmente eu costumo dizer, né, com todo respeito aí aos fabricantes, que eles fazem as coisas para complicar. Né? Poderia ser tudo de uma medida só, mas não, eles têm um sem fim de 5/8, um sem fim de meia, um sem fim de 1 polegada. Aí fica difícil da gente descobrir isso. Né? Então a gente às vezes perde um serviço de manutenção, às vezes a gente perde um cliente, porque é difícil de encontrar as peças. Tá? Mas com essa dica aqui, e também é bom frisar que algumas peças já saíram de modelo, tá? Já saiu de fabricação, né? Da linha de fabricação, então tem algumas peças, principalmente da Garin e da SEG, que não tem mais
a fabricação delas, então é bom você estar ciente disso, tá ok? E realmente, se houver a quebra e não tiver mais, você vai ter que trocar o motor do cliente. Eu sei que isso é difícil, o cliente vai falar que não, que isso, eu vou trocar o motor só por causa de uma peça, mas isso é a realidade, tá bom? Porque tem automatizadores, por exemplo, da SEG, da Gagarin, são automatizadores muito fortes, muito resistentes. Então, existem automatizadores aí que estão instalado há mais de 20 anos, há 18 anos, e por relaxamento do cliente, não fez manutenção. Aí foi se preocupar em manutenção quando ele quebrou, quando deu problema. E aí já era. Né? Por isso é importante estar sempre fazendo a manutenção do seu portão, do seu motor. E do portão também, porque tem que estar tudo alinhado. Se não tiver, vai dar problema. Certo? Beleza? Então, esse é o principal defeito que acontece com os automatizadores basculhantes. O desgaste da porca acionadora. E a forma de você comprar, né, identificar essa peça é essa que eu te falei. Sabendo qual é a polegada do sem fim, não saia do cliente sem antes saber qual é a polegada do sem fim. Você tem que andar com um medidor para poder saber quantas polegadas tem, tá, do sem fim. Então é muito importante isso. E depois, através da quantidade, no próprio sem fim mesmo, você sabe quantas entradas tem. Aí seria interessante você já entrar em contato com o seu distribuidor, com o seu fornecedor e pedir a peça certa. Se não tiver, vai ter que ser a troca do automatizador. Aqui eu tenho a peça aqui de outra marca, tá? Eu não estou lembrado de que marca é essa aqui, me desculpe, gente, tá? Mas em outra oportunidade eu vou chegar, eu vou lembrar e vou passar para vocês, tá? É uma marca que é pouco usada no mercado aqui, que geralmente as pessoas compram pela internet esse motor, né? Então, eu realmente não sei, não lembro qual é. Não é PPA, não é Rossi, não é nenhuma delas. Tá ok? E aqui também, nós temos aqui, ó, o articulador da PPA, tá? É o articulador do automatizador Home 1.25, ele tem um 25 só de acionamento, né? Então é isso. Mais tarde, outros vídeos, se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai receber as notificações quando a gente tiver novos vídeos falando mais sobre o automatizador basculhante, tá? E também nós vamos falar aqui do pivotante, nós já temos vídeos aí que nós falamos sobre o deslizante, vamos ter muito mais ainda, vamos falar sobre placa e muito mais. Bom, é isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado, né? E lembre-se, nós estamos aqui para te ajudar. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através aqui da descrição desse vídeo que tem todo o contato nosso ali. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.